Vamos falar uma coisa agora para nós homens, hein? Atenção, nós homens. Nós temos a fama do quê? Ah, eu sou o provedor da casa. Nós somos os provedores da casa. Nós não temos tempo para nada. Os machões. Aqui, fortão, aqui ninguém pega. Mas mais ou menos também, né, Foca? Mas na hora de ir ao médico, nós somos... E eu tô me colocando no meio disso aí, hein? Nós somos piores do que crianças. E, meu Deus do céu, para eu ir ao médico... Porque as crianças ainda, elas choram. Elas gritam, elas sapateiam, fazem manha. Mas no final das contas, a gente dá uma bronca e, ó, vamos para o hospital e pronto, vamos para o médico, não é assim? Já nós homens, não temos jeito. Pode a mãe, a esposa, a irmã, a patroa pedir, implorar até. Mas de verdade, a gente só acaba procurando um profissional da área de saúde quando já tentamos todas as outras formas de resolver uma dor ou um problema. Só quando a coisa está feia. E é claro que isso está errado, não é verdade? O certo é a gente marcar consultas, realizar exames periódicos, para que a gente possa diagnosticar possíveis doenças antes que elas tomem uma proporção grande demais, antes que seja um risco. Eu acabei me rendendo, procurei um médico, mas na verdade eu não fui me consultar. Eu fui mesmo para tentar fazer um alerta para todos nós e tentar descobrir por que nós homens criamos tantas barreiras para comparecer às consultas médicas. A resposta está aqui. Balança. Os homens também têm um dia só deles, 15 de julho. Mas não é comemoração, e sim uma data de puxão de orelhas. Nós não vamos ao médico. Por que será que isso acontece? As questões culturais parecem ser os principais problemas. A gente não tem uma resposta muito objetiva para isso, mas parece que essas questões do homem ser o provedor da casa, ser a fortaleza, ser realmente o alicerce e inatingível para qualquer problema, seja ele de saúde, econômico, social, isso faz com que o homem tenha uma certa resistência. Isso não é de hoje, isso a gente já vê desde o início da nossa história médica e sempre esse mecanismo de resistência. A nossa ida às consultas é 30% menor que a delas. 6 em cada 10, quando chegam ao hospital, estão com a doença avançada. É preciso se mexer. O homem ainda é bastante sedentário. O número de homens obesos ainda é muito alto, principalmente após a meia-idade. Então, fazer atividade física e largar o sedentarismo. Faça do seu dia a dia uma caminhada. Então, pare o carro 2, 3 quarteirões fora do trabalho. Opte por subir os degraus do próprio prédio, de escada e não de elevador. São hábitos que a gente pode fazer para inserir atividade física na nossa prática. E segundo, abandona o tabagismo. Os homens fumam mais do que as mulheres e o tabagismo é responsável por 1/3 das mortes preveníveis no mundo. Se eu tiro o cigarro da população, eu reduzo de forma importante a mortalidade por doenças do tabaco dependentes, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, infarto agudo, derrame. Quase todas as doenças neoplásicas estão intimamente ligadas ao tabagismo. Bom, os números estão todos aí já colocados nessa reportagem. Os homens vão menos aos médicos que as mulheres. E quando vão, normalmente são arrastados por elas. Mas nós vamos conhecer uma história diferente. Quem vai conversar com a gente aqui é o Marco, ele tem 49 anos. Há 4 anos o pai dele morreu de câncer no intestino. Vou perguntar uma coisa para você, Marco. Até então você fazia essa ida, era frequente ao médico ou era aquela comum de uma vez ao ano? Era uma vez ao ano. E depois da morte do seu pai isso mudou? Mudou e por orientação médica, né, pela idade, me sugeriram ir 2 vezes ao ano. Inclusive nessa semana eu já tenho a consulta, né? Ele teve indícios, né, que não estava bem, mas foi protelando, se autoavaliou e foi deixando, até que um dia ele passou mal mesmo. E daí foi ao médico, daí foi constatado que ele estava com câncer no intestino. Então, peraí, a doença veio dando sintomas ao seu pai? Veio dando sintomas. Ele não foi ao médico? Não foi ao médico. E quando precisou, aí já veio o diagnóstico? Já veio o diagnóstico, metástase. Quer dizer, a doença já estava no estágio avantajoso? Estava. Existe uma estimativa do governo que mostra que 300 mil homens devem ter algum tipo de câncer em 2018. A maior parte na próstata e nos pulmões. Então não tem jeito. Passou dos 40, é ir ao médico, pelo menos 2 vezes ao ano, para dar aquela revisada na saúde.
Se ele tiver alguma história familiar muito importante para alguma doença, então, por exemplo, ele teve 2 primos que infartaram com menos de 40 anos, ou teve um caso de câncer na família com algum parente jovem, isso chama atenção para procurar o médico antes. Mas, de uma forma geral, a partir dos 40 anos, o homem deve buscar um médico da sua confiança para fazer um screening cardiovascular, avaliar a hipertensão arterial, o risco de diabetes, além de conversar com seu médico sobre doenças neoplásicas, sobre câncer de intestino, sobre câncer de próstata, sobre câncer de pulmão, dentre outros. Os meios de comunicação, eles nos mantêm informados. Então ninguém está inocente em dizer, eu não sabia. Sabe? O jornal, a revista, o impresso, ali está acusando que você deve ir ao médico. Tem exemplos. Eu não acredito que a pessoa esteja desinformada. Esse exemplo que você viveu próximo de você mudou a sua percepção disso? Sim, inclusive eu aconselho meus colegas de trabalho, meus parentes, inclusive meu irmão, minha irmã, né, que eles podem ter as mesmas complicações que o meu pai. Né? Eu estou monitorando, mas eu também repasso isso para eles. Como é que está a saúde hoje tua? Está bem. É um gurizão de uns 20 anos. De 25. É uma atitude muito simples de nós, homens, que pode mudar toda essa realidade. Mas é essencial deixar o preconceito de lado e entender que a prevenção faz isso. Deixa a saúde da gente em dia, pronta para qualquer coisa. E na hora que o problema aparecer, por exemplo, a gente pode estar até mais forte fazendo essa prevenção durante muito tempo. Resumindo, é melhor prevenir do que remediar.